Agora nós vamos entrar no pequeno livro de Baruque. Só uma informação, a título de curiosidade sobre o livro de Baruque. O profeta Baruque, ele é um livro pequeno de 6 capítulos. Ele não é, digamos assim, a princípio o livro dele não está bem encaixado dentro dos livros das profecias de Israel, porque o estilo linguístico do livro de Baruque é a linguagem apocalíptica e sapiencial. Muito diferente da linguagem profética, que é um estilo próprio, na linguagem bíblica. A linguagem profética ela é diferente. A linguagem de sapiencial, ela está no grupo dos livros da sabedoria de Israel. Nós temos na Sagrada Escritura um livro chamado Sabedoria, que ele está incluso no grupo dos livros sapienciais. A palavra sapiência significa sabedoria. Mas o Eclesiástico, os Provérbios, quem mais? Cântico dos Cânticos, a própria sabedoria, esses livros são chamados livros da sabedoria de Israel. Foram grandes catequistas de Israel que compuseram esses livros. Uns narram a história reais, outros são histórias criadas para combater alguma coisa que ameaçava a fé do povo. Mas é a ação dos catequistas israelitas nesses livros. E a linguagem do livro de Baruque está também, grande parte dela, incluída nos livros sapienciais. É um livro de sabedoria de Israel. E ao mesmo tempo a linguagem apocalíptica que aparece em Daniel. Nos 3 últimos capítulos de Daniel fica mais evidente, mas todo o livro dele é uma linguagem apocalíptica. Depois, capítulo 24 de Mateus também traz uma linguagem apocalíptica, e o próprio livro do Apocalipse, que está lá no fim das Sagradas Escrituras. Mas, por causa do seu cunho exortativo de animar o povo que jazia no desânimo durante o exílio, esse livro então, ele realmente ganhou esse cunho profético. O livro de Baruque, com 6 capítulos, está entre os livros das Lamentações de Jeremias e depois do profeta Ezequiel. Esses 3 profetas foram contemporâneos do profeta Baruque. Baruque sofreu influência no exílio desses 3 grandes profetas, aliás, os maiores em escritos e em profecias: Isaías, Ezequiel e o próprio Jeremias, de quem ele escrevia as profecias, os oráculos. Então, Baruque entra apenas 4 vezes na liturgia, no ciclo litúrgico. Ele entra 2 vezes nas festas solenes. Uma das leituras das 8 leituras da Vigília Pascal, uma delas é do livro de Baruque, Toda a Vigília Pascal ele entra com um dos seus oráculos. Depois, o 2º domingo do Advento do ano C, que é este ano que nós estamos, já passou. O 2º domingo tem a primeira leitura da profecia de Baruque. Depois disso, ele vai entrar 2 vezes na semana. Lá no mês de setembro, mais ou menos, nós vamos ter na 26ª semana comum do ano C, nós vamos ter uma sexta e um sábado, 2 leituras do profeta Baruque. Então, ele só entra 4 vezes no ano litúrgico, 2 vezes nas festas solenes e 2 vezes na semana comum, no ano ímpar. Nós estamos no ano ímpar, portanto, nós ainda vamos ter na liturgia ainda o profeta Baruque, ou seja, sempre no ano C, ele aparece. Então, ele aparece poucas vezes na liturgia da igreja, mas é interessante como ele entra na solenidade principal, na liturgia mãe de todas as liturgias, que é a Vigília Pascal do Sábado Santo. Então isso é uma grande exultação do profeta Baruque. O livro dele é chamado Deuterocanônico e não é aceito na Bíblia hebraica.
Ele é um dos livros que falta à Bíblia protestante, né? A Bíblia protestante, ela falta os 2 livros de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, o livro de Baruque, o livro do Eclesiástico, o livro da Sabedoria, o livro de Tobias. E quem mais falta? Está faltando mais um aí. Judite, né? Inclusive os 2 agora exclusos do protestante, né? Judite, que acabou de ser apresentada, e Baruque, que vem em seguida. Esses livros faltam à Bíblia protestante. Depois o capítulo 10 de Esther e o capítulo 13 do profeta Daniel também foi retirado, porque são livros escritos em grego. E olha só, exatamente um dos livros que Martim Lutero, né, na sua... vou nem falar a palavra, né, senão vou ser agressivo com ele. Excluiu, então ele entra na vigília pascal. Baruque é filho de família nobre, é um jovem rico, podemos dizer assim, né? E ele é um alto funcionário da corte administrativa babilônica. Em 598 houve o primeiro ataque da Babilônia ao povo israelita, e Nabucodonosor levou cativo, né, povos da elite de Israel, mas deixou uma parte desse povo na Terra Santa, e ali ele criou uma equipe para administrar em seu nome, na Terra Santa, administrar em nome da Babilônia. E Baruque foi escolhido para ser um dos administradores da equipe de Nabucodonosor. Ele estava contra o seu povo? Não, ele não estava, sempre ao lado do seu povo. Mas como o rei, o imperador Nabucodonosor, num primeiro momento ele foi um pouco misericordioso, ele deixou os próprios israelitas no poder, governando em seu nome. Mas depois o rei Joaquim, ele se rebela contra a administração babilônica e faz uma aliança com o Egito para combater. Era exatamente o cunho da profecia de Jeremias, do qual Baruque era escriba, e Baruque mesmo já havia registrado essa desobediência do rei Joaquim, quando o profeta Jeremias, preso nas masmorras, né, do palácio real, ele profetizava lá das profundezas, né? Lembra aquele salmo, se não me falha aí a memória, parece que é o salmo 18, das profundezas eu clamo a vós, Senhor. E aí, a denúncia, exatamente, o profeta Jeremias foi preso porque ele estava profetizando a ruína definitiva de Jerusalém. O rei Joaquim o acusou de conspirador contra a casa de Israel. Ele foi preso. E aí a notícia chegou à Babilônia que o rei Joaquim, que estava governando em nome do imperador, havia se rebelado e estava fazendo aliança com o Egito para combater a dominação babilônica. Ele vem na segunda vez em 586 e destrói completamente a cidade, destrói o templo, incendia o templo, derruba as muralhas de Jerusalém e leva totalmente as pessoas, né? Leva todo o povo para a deportação. Claro, eles não levavam pessoas que não tinham utilidade nenhuma, né? Eles levavam os artesãos, os sacerdotes, os escribas, pessoas que tinham profissão, pessoa que tinha capacidade, desenvoltura para administrar, para os jovens, pessoas fortes para trabalhar, pessoas doentes, idosas que não tinham nada para contribuir e ficava na terra, morria por ali, né? E é exatamente esse povo que fica sem prestígio nenhum que o profeta Baruque vai escrever lá da Babilônia para animá-los, que eles ficaram na terra. Então dessa vez também vai o profeta Jeremias e vai o escriba Baruque, vai junto com ele deportado para a Babilônia, né? E então, aí nós entramos no ponto principal do livro. O livro do profeta Baruque, ele apresenta um resumo da história desses exilados lá na Babilônia. Ou seja, Deus não abandona o seu povo. Essa era a mensagem que o profeta
levava sempre ao seu povo, no sentido não desanimar. Ele falava tanto para os que estavam junto com ele no exílio, como o que estava na Terra Santa. Então ele escreve esse livro e manda uma cópia para a Terra Santa para animar as pessoas que haviam ficado ali no exílio. Então, lembrando aqui, Deus não nos abandona, e mesmo no momento de sofrimento, e mesmo nos momentos de provação, nós precisamos aprender isso, que para nós cristãos o bem perde ganhando, o mal perde ganhando e o bem ganha perdendo. Nós precisamos ter isso claro na nossa mente. Na teologia cristã católica, o bem ganha perdendo e o mal perde ganhando. Nós precisamos, porque está incluso na nossa vaidade, no nosso orgulho, que para ganhar eu preciso estar por cima, eu preciso aparecer, eu preciso me mostrar forte, eu preciso me mostrar combatente, um bravo, um valente guerreiro. Não! Nossa vitória é a nossa humildade, nossa vitória é a nossa discrição. Quem olhava para a cruz de Jesus dizia: ele perdeu, ele fracassou. Judas Iscariotes teve essa impressão que ele estava seguindo um homem fracassado. Os discípulos de Emaús tiveram essa impressão. O que vocês vão falando pelo caminho? Sim, você é o único forasteiro em Jerusalém que não ouviu dizer essas coisas. De um homem chamado Jesus, que foi um profeta rico em palavras e prodígios, e que ele prometeu libertar Israel. No entanto, já faz 3 dias que ele foi morto e nada aconteceu. Ele perdeu, ele fracassou. Esse era o diálogo dos discípulos de Emaús. Mas ele estava ganhando. Ele está vencendo na cruz, enquanto aqueles que estavam ao pé da cruz insultando: se és filho de Deus, desce daí. Você não diz que salvava a outros, né? Ele salvou a si mesmo, ele não pode salvar. Desce da cruz. Esses estavam perdendo, mas na visão do mundo eles estavam ganhando. Eles estavam por cima, eles eram vencedores. E hoje nós somos contaminados assim. Quando chega a provação, que é um tempo de santidade, a provação é uma forma de santidade, nós a rejeitamos, nós desanimamos, nós começamos a murmurar contra Deus. Por isso que Deus não escuta as nossas orações em certos momentos, porque ela está cheia de murmuração. O caminho de Emaús também é um exemplo disso. Jesus, aquele que o salmista diz que antes que a palavra chegasse à nossa boca, ele já sabe o que nós vamos dizer. Ele precisa perguntar: o que vocês vão falando? Porque está murmurando. A murmuração é uma linguagem estranha ao coração e aos ouvidos de Deus. A murmuração é uma linguagem estranha ao coração e os ouvidos de Deus. Guardemos isso. Deus não entende a nossa linguagem de murmuração. E é exatamente quando eu sou fraco é que sou forte, diz São Paulo, porque na nossa fraqueza haja a graça de Deus em nossa vida. É a graça que nos faz vencedor. A graça poderia ter feito mais. A oração de São Vicente de Paulo. A graça poderia ter feito mais. Morrendo, esgotado, fraco, debilitado pela idade, pela saúde precária, e as suas palavras: a graça poderia ter feito mais. Um reconhecimento de que tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, nada é meu, mas graças à intervenção divina em minha vida. Por isso ontem eu chamava a atenção de vocês no Evangelho para um pequeno detalhe, mas muito importante. Diante do jovem rico que pede Jesus uma dica para entrar na vida eterna, Jesus diz para ele: conhece os mandamentos, fala dos mandamentos só das relações humanas: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, honra teu pai e mãe, não prejudicarás a ninguém. E ele diz: eu conheço isso faço isso desde a minha juventude. Jesus olhou para ele e o amou. Marcos 10, 21. Depois de ter olhado para ele, tê-lo amado,
ele diz: ainda uma coisa te falta, vai e vende tudo, dá aos pobres e vem, segue-me. Deus pede sacrifício apenas para aquele que Ele ama de verdade, para quem Ele sabe que o ama também. Aquele jovem amou Jesus também, porque ele se colocou diante dele de joelhos, reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade divina. Então, Jesus olha com amor. Claro que isso para o mundo isso é loucura, mas a loucura da cruz, 1 Coríntios 1, 23, é a sabedoria de Deus. O mundo pode dizer: mas que raio de amor é esse que me ama e me pede uma coisa que eu sou incapaz de fazer? Jesus quer nos educar para os momentos de provação. Quando você passa uma experiência de provação muito profunda na sua vida, fala para as pessoas que você conhece: Deus me ama muito, para me pedir um sacrifício tão grande. Ele só pede uma coisa difícil para quem Ele sabe que o ama de verdade. Ele não vai pedir para uma pessoa que está fingindo amá-lo. Ele não vai pedir para uma pessoa que tem um amor fragmentado por Ele. Ele não vai pedir para uma pessoa que está o conhecendo agora. Ele vai pedir para quem já tem uma intimidade com Ele. E é isso que o profeta Baruque anuncia para o seu povo: Deus não abandona o seu povo. Ele está conosco todos os dias. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, último capítulo do Evangelho de Mateus, versículo 20: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Deus não nos abandona. Tenhamos essa certeza no nosso coração. Deus não nos abandona. Mas hoje a fé tem criado cristãos numa frouxidão demasiada. A gente está num buraco, alguém chega, joga a corda, nós não somos capazes de cortar ainda essa corda, né? Aqui na fazenda não é diferente. Tem pessoas que estão já às portas da morte, e de repente é o próprio Deus que toca no coração deles para vir passar um tempo aqui na fazenda, para livrar do vício maldito que está corroendo como um câncer a vida deles. E eles chegam aqui e eles não têm capacidade de dar 9 meses como sacrifício pelo valor da vida, mas acha que ficar 9 meses aqui é mais difícil do que ficar nas ruas da cidade, arrastado pela rua como um mendigo, sendo lambido pelos cachorros e sendo espancado pelos outros sem paciência. E eles sabem que castigo é passar 9 meses aqui, e já estão loucos para voltar para o castigo, para a miséria do pecado e se fazer uma escória humana, mas não tem coragem de passar 9 meses aqui para valorizar a vida que está sendo, estragada, que está sendo destruída a cada momento. Onde está o coração do ser humano? Que egoísmo, que fraqueza, que insulto a Deus, que é dono da vida e nos dá uma vida para ser administrada, cuidada, valorizada, e nós destruímos essa vida. Em 5 anos, 6 anos acompanhando a fazenda, vi muitos bem-aventurados que chegaram aqui, retomaram o valor da vida, mas vi muitos, posso dizer com perdão da palavra, desgraçados, que chegaram arrastando e voltaram para a miséria, e muitos já nem estão mais neste mundo. Desperdiça a vida que recebeu de Deus, e olha que depois ele vai prestar conta diante de Deus dessa vida. A vida não é nossa, nós não temos uma vida. No momento de rebeldia nós até dizemos: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser, mas nós não temos vida. A vida é um dom de Deus que é emprestado a nós para a nossa administração. Tal é que se a vida fosse nossa, nós íamos viver 500, 600, 1000 anos, porque nós gostamos da vida. Apesar dos desafios, a vida é boa. Mas quando o dono pede de volta, não tem ouro, não tem prata, não tem tecnologia, não tem sabedoria, não tem ciência, ela vai.
ela vai. Jó resume muito bem isso no início do seu livro, capítulo 1, versículo 21. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu volto para lá. O Senhor mesmo deu, o Senhor mesmo tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Se eu cheguei aqui nu e eu volto nu, então o que eu tenho aqui eu não trouxe e também não vou levar. Então está sobre a minha administração. E todo bom administrador, ele precisa prestar conta da sua administração àquele que o confiou determinada coisa. E nós temos que prestar conta da nossa vida. Esses fracassados que se entregam, que recebe a oportunidade, que recebe a mão de Deus, que recebe esse derramar da graça de Deus para voltar à vida e desperdiça, vai ter que prestar conta diante de Deus. Ah, mas é um sofredor, Sim, essas pessoas sofrem muito. Porque uma pessoa dominada pelo vício, ela não tem liberdade própria, ela está sobre a escravidão. Mas ela teve oportunidade, por que ela perdeu? Isso não é justificável. Isso não é justificável. Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona o seu filho e a sua filha. Nós precisamos ter essa certeza. Josué no capítulo 1, no versículo 9, Moisés diz para ele: seja forte e corajoso, não apavore nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde andares. Seja forte, não se apavore, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Deus não abandona. É isso que o profeta Baruque dizia para o seu povo no exílio. Esse povo certamente fazia críticas a Deus. Cadê as promessas do Senhor? O salmista deixa isso muito claro, dizendo: afinal suas promessas terá falhado. Deus teria esquecido daquilo que prometeu. E Baruque, sendo um escriba, certamente um leitor aplicado das Sagradas Escrituras, ele pega o ensinamento dos grandes patriarcas e passa para o seu povo. Não desanime, Deus não esqueceu suas promessas. Ah, mas como eu não vejo nada? Lembramos da afirmação de Deus ontem, Jesus falando para os homens pode ser difícil, mas para Deus nada é difícil. Ele usa essa linguagem. Para os homens pode ser impossível, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. O Eclesiástico 4:28, lute até a morte, Deus combaterá por ti. Certamente esses são os livros da sabedoria de Israel, e um segue inspirado pelo outro. Primeiro vem o livro de Jó, e Jó no capítulo 7, no versículo 1, ele diz assim: por acaso a vida do homem não é uma luta sobre a terra? Jó constata isso num questionamento que ele faz a nós. Por acaso a vida do homem não é uma luta sobre a terra? O Eclesiástico 4:28, certamente inspirado, diz: então lute até a morte, Deus combaterá por ti. João é inspirado no Apocalipse 2:10, dizendo: ser fiel até a morte e te darei a coroa da justiça. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da justiça. Fidelidade. São João Paulo II dizia: a igreja, que bom que Deus não nos pede o martírio vermelho nos últimos tempos, mas nos pede um martírio muito mais doloroso, o martírio branco. Dizia ele que o martírio vermelho, por mais que ele pareça doloroso, um golpe de espada punha fim a todo o sofrimento. O martírio branco é o martírio da fidelidade a Deus, e esse é extenso, é a vida inteira. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da justiça. Esse é doloroso. Ser fiel a Deus não é fácil. É uma luta, e nós cristãos devemos travar. Sem a ajuda dele vamos cair fácil, mas com ele vamos até o fim. Hebreus 12:2, caminhemos com os olhos fitos. Caminhemos com os olhos fitos em Jesus. Não tiremos os olhos. Caminhemos com os olhos fitos.
O martírio branco. Papa Bento XVI dizia: o maior martírio dos cristãos católicos hoje não é o derramamento de sangue, é a ridicularização da sua fé. Esse é um dos martírios que nos acompanham hoje. Depois, o profeta Baruque, ele vai continuar encorajando esse povo, mesmo sendo acusado, porque o Nabucodonosor começa a tratar bem o profeta Jeremias. O Nabucodonosor, ele começa a perceber nas profecias de Jeremias que ele é uma ferramenta nas mãos de Deus, porque o profeta realmente ele vai anunciar antes do exílio que esse povo, se eles não retratassem, eles seriam exilados da terra. E Nabucodonosor fala: olha, então fui eu autor do exílio, então eu fui usado por Deus. E ele começa a tratar Jeremias bem, mas começa a acusar, o profeta Baruque de ser um desvirtualizador de Jeremias, que o profeta Baruque fica agitando o profeta Jeremias contra a corte babilônica. Olha só, os santos são atacados de todos os lados, né? O esposo vai ser tirado, então os amigos do esposo jejuarão. Jeremias, um inspirador, o mestre de Baruque, vai ser acolhido na corte babilônica. Baruque vai ser acusado agora de conspirador contra o império sanguinário. E ele continua, e ele não se intimida, e ele continua ainda com seus escritos a encorajar as pessoas. Talvez o Salmo 105 foi a sua inspiração, né? O Senhor, nosso Deus, se lembra de sua aliança por 1000 gerações. O profeta Jeremias, ele profetiza a desgraça de Israel, mas o seu livro termina com o chamado livro das consolações. Ele fala do retorno desse povo. Deus não deixa esse povo totalmente, jogado a uma situação de dor, de angústia. Então, com a gente lendo o profeta Jeremias, Deus vai ser extremamente duro nos primeiros capítulos, mas lá no final vem as palavras adocicadas: meus filhos e minhas filhas serão carregadas nos braços, voltarão à terra. Então o profeta Baruque, ele certamente, já tendo escrito essa palavra, ele é acusado, ele perseguido, ele continua na sua missão. E quantas vezes nós sofremos perseguições e acusações injustas no nosso caminho pastoral, no nosso caminho de consagração, e às vezes começamos a lamentar, achando que isso é uma desilusão, que Deus nos esqueceu. O livro de Baruque será uma consolação para nós. Olhando para a sua persistência, a sua coragem, então eu lembrava do Salmo 105, versículos 7 e 9. O Senhor nosso Deus lembrará de sua aliança feita com o seu povo por 1000 gerações. Depois Lucas 24, 26, voltamos novamente ao caminho de Emaús, onde Jesus diz: não era preciso que o Filho do Homem passasse por todo esse sofrimento para entrar na sua glória. Não era preciso que o Filho do Homem sofresse tudo isso. A linguagem correta que está lá, segundo a Bíblia de Jerusalém, é essa, Lucas 24. Não era preciso o Filho do Homem passar por todo esse sofrimento para entrar na sua glória. E nós queremos uma glória sem Calvário. E os protestantes tiraram até a cruz, tiraram o Calvário para deixar a glória bem mais fácil. E isso tem contaminado a mente, os corações dos católicos, porque eles também têm enfileirado nesse caminho que para chegar na glória não tem que passar pela cruz. E não existe outro caminho, a não ser que você esteja seguindo outro mestre. Porque o mestre Jesus Cristo, o Senhor da Igreja Católica, ele diz: eu sou aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz
a cada dia e siga-me. Lucas 9, 23. Se for esse, não tem outro caminho não. Agora, se você arrumou outro tipo, aí eu desconheço. Eu não sei, mas esse Jesus, cristão católico, ele não existe outro caminho senão o Calvário. Não é que eu quero ser trágico. Não é que eu quero anunciar um Deus sádico que gosta do sofrimento. Não é isso não. Não existe outro caminho. Deus não quer o sofrimento dos seus filhos. Você poderia dar risada da minha cara e falar, mas agora mesmo você falou de sofrimento. Não existe outro caminho. Sim, Deus não quer o sofrimento dos seus filhos. Um empresário muito rico, ele nem conhece os seus funcionários. A maioria dos empresários não sabe quem trabalha para ele. A empresa é tão grande que ele não sabe. Olha o governador de Minas Gerais, ele tem rede de lojas espalhada por todo lugar. Ele conhece os funcionários tudo, mas não conhece de jeito nenhum, né? Ele só sabe que tem uma loja aqui, tem outra ali, tem outra ali, tem outra ali, mas ele não conhece nem metade dos seus funcionários. Mas ele não quer que nenhum deles se acidente. Nossa, o governador de Minas é bonzinho. Não quer que nenhum deles se acidente. Não é isso não, ele nem conhece. Não é porque ele ama os seus funcionários, não. Ele pode até ser bonzinho, não sei. Mas não é isso não, que vem ao caso. Ele não quer que esses funcionários se acidentem por dois motivos. Vai onerar a empresa com os gastos de tratamento e vai diminuir a produção da sua empresa porque é um a menos trabalhando. Então ele não quer que nenhum desses se machuque. E aí ele contrata certamente uma empresa, né, técnico de segurança do trabalho, para orientar esses funcionários. Só que um dia, menos dia, um acaba acidentando, né? Mesmo sendo instruído, mesmo não sendo a vontade do seu patrão, alguém vai acabar acidentando. E aquele que acidentou, nós já sabemos claramente que não é uma intenção do seu patrão que ele se machucasse naquele recinto de trabalho, mas foi isso da sua profissão que ele acabou sofrendo um acidente. Aqui nós entendemos também com as coisas do mundo que o coração de Deus. Nós cristãos também, nós sofremos perseguição e consequências dolorosas no segmento de Cristo. Não é a vontade de Deus, mas é consequência do exercício da caminhada de fé. Deus não queria esse sofrimento, mas se ele foi recebido desta forma, nós passando, seguindo ele, vamos, né? Quem de vocês ainda criança já não fez a experiência de ir andando atrás da mãe, ou de um tio, ou de uma tia, de repente vê um cachorro desinvestado de lá, e avança, né? E você sai correndo os dois, né? Na frente o cachorro atrás. Quer dizer, quem ia acompanhando não tinha nada a ver, mas o cachorro veio de lá para cá, e quem que vai esperar, né? É duas coisas que a gente não espera: cachorro bravo e fogo na roupa, né? Tem gente, quando vem um bichinho, cai na camisa dele, ele fica assim: fulano, vem cá, tira aqui, corre. Quando é uma faísca de fogo, ninguém fica: tira aqui, joga tudo no chão, né? Quando é uma faísca, né, já tira logo, ninguém fica lá: tira aqui. Quem vai esperar o outro vir para tirar fogo dele? Não vai de jeito nenhum, né? Então, cachorro bravo também ninguém espera, né? Eu já contei para vocês aqui uma senhora, né, que a gente conhecia. Ela tinha umas comadres que moravam na parte de baixo e ela morava na parte mais alta, igual aqui em Rio Pardo, né? Aqui tem muito esse terreno, né, com essas grandes depressões, tem uma parte mais alta e outra bem fundo. E a senhora já estava ali na sua meia-idade, e ela vinha com o filho caçula dela visitar as comadres lá embaixo, e quando voltava, aí ela subia aquela ladeira enorme, bem devagarinho, e lá em cima tinha uma moita uma árvore que chama angico. Aqui não tem ele é da caatinga, não é do cerrado, né? É uma planta, uma árvore própria da caatinga. Ela tem uma casca grossa, meia espinhuda, mas os espinhos não tem ponta não, dá pra gente subir. Na hora do aperto sobe, né? E a dona Joana chegava devagarinho e sentava embaixo da moita de angico, lá em cima, para poder depois seguir viagem. Depois que ela subia a ladeira,
ela sentava para poder continuar caminhando. E era assim, esse tempo todo. Aí o filho dela disse que um dia eles estavam chegando perto da ladeira e uns vaqueiros gritaram dentro do mato: quem estiver na estrada se abriga que está indo uma vaca brava. A senhora subiu a ladeira correndo e ainda trepou na moita de angicos aí. Ninguém tem dois medos, né? A gente tem um medo só. Na hora que vem os dois, a gente parte para um só. Teve um dia que eu atravessei um tanque de água sem saber nadar. Depois que eu cheguei lá do outro lado, que eu lembrei, eu não sei nadar, e eu atravessei. Porque nós estávamos né, num pé. Tinha um senhor lá que era nosso vizinho, ele tinha um pé de manga, né? Ó, isso foi lá nos meus tempos de criança, hoje não, viu? E essas mangas eram muito apetitosas e nós fomos pegar. Aí o senhor estava passando veneno assim numa roça de feijão e ele gritou pro filho dele: traz o veneno. Depois eles mesmos contaram para nós, que nós, né, depois que a gente fez uma amizade com ele, a gente era meio estranho. Aí nós contamos que estava no pé de manga e ele gritou, ele falou, mas ele pediu foi o vidro de veneno. Nós entendemos, um dos meninos que estava na nossa turma entendeu assim: traz os cachorros. Saiu todo enfileirado, correndo, os meninos um atrás do outro. Eu parti desse poço de água, saí lá do outro lado e saí fundo. Quando eu saí lá do outro lado, eu falei, não sei nadar. Mas eu passei, não sei como eu passei esse poço de água. Nem ter tempo de afogar, nem de beber água, eu não tive. Eu acho que 2 pessoas só caminhou sobre as águas, Jesus e eu nesse dia. Eu acho que eu caminhei. Então, nós não podemos... Desculpa. Nós não podemos, né, ficar lamentando, né? Lamentando da nossa vida. A gente vai passar, vai seguir o mestre. Então tudo que tiver no caminho do mestre vai ser o nosso caminho também. Por isso a renúncia, porque hoje tem muita gente querendo a cruz. Tem muita gente que deseja a cruz, eu quero a cruz, mas não renuncia. E sem a renúncia não tem como aceitar a cruz. Não dá para aceitar a cruz sem a renúncia pessoal, porque se eu não renuncio, eu vou ficar sempre me vendo como coitadinho, porque as coisas só acontecem comigo, porque eu sou o pior dos piores, porque só eu sou perseguido, porque só eu sou rejeitado. E quando a gente renuncia, a gente não tem tempo para isso, para melindres. Nós não temos tempo para essas lamentações baratas. Nós somos fortes, como Davi, quando ia chegando o fim da sua vida, ele chama Salomão: seja homem, né? Seja homem. Igual o pai falava antigamente, né? Hoje, se a criança chora, dá um brinquedo, porque senão vai ser frustrado, né? Você vai criar um trauma na criança. No meu tempo a gente chorava, o pai chegava: engole o choro, engole o choro. Ele dava um nó na garganta, não tinha jeito. Engole esse choro. Hoje, por isso que tem esses homens, né? Não é daqui não, viu? Tá bom? Lá da rua. Quando a gente vai num shopping hoje, olha para a juventude, fica difícil saber quem é homem, quem é mulher naquele meio, porque é tudo afeminado, é tudo rebolado, é misericórdia. É por causa disso, né? É por causa disso que hoje, não, tem que dar, senão vai ficar com trauma, o bichinho, não sei o que. Então, no tempo de pai, o era ou não era? A gente ia lá e tomava uma queda de bicicleta, esfarrapava, engole, choro, cala a boca. Se chorar, ainda dou uma surra. Se apanhava na rua, engole. Se você não chorar, você apanha. E o dia que você chegar aqui apanhado, eu te dou outro, agora a gente tem que se virar lá. Tinha que se virar. A lei do talião imperava nas escolas. Então nós precisamos renunciar a nós mesmos. O profeta Baruque encoraja. Deus não abandona, continua firme. Aí entra uma passagem do Eclesiastes que eu amo muito, né? Eclesiástico 22:16. Claro que você sabe que o Eclesiastes tem 2 contagens lá na Bíblia de Jerusalém, inclusive está 16 e na frente do 16 tem um número bem pequenininho, 22. Não sei, eu nem tive a curiosidade de olhar em outras Bíblias como fica a situação do Eclesiástico. Ele tem uma confusão de contagem lá nos capítulos 20, acho que até o de 26.
Mas Êxodo 22:16 diz assim, olha, o madeiramento, quando ele está incrustado na construção, né? Em outras palavras, o madeiramento bem travado na construção, ele não desligará com o terremoto. O coração firmado pelo desígnio da vontade, ou desígnio da fé, conforme outras traduções, não desanimará em nenhuma ocasião. Não desanimará em nenhuma ocasião. Madeiramento travado, bem travado na construção, não desligará com o terremoto, e o coração firmado pelo desígnio da fé não desanimará em nenhuma ocasião. Esse é o encorajamento do profeta. Depois, já está encerrando, né? Ele motivou o povo a não desistir de lutar e reconstituir-se como povo de Deus onde quer que esteja. Devo florir onde o Senhor me plantou. Onde quer que eu esteja, eu devo me portar, eu devo permanecer como eleito de Deus. Aqui é o ser cristão não só na igreja, mas aonde você estiver, o seu linguajar, as suas atitudes devem transparecer a imagem de um convertido. Não é uma pessoa na igreja e outra fora. Lá fora você vive uma imagem totalmente desconhecida daquela que você vive no ambiente religioso. Devo constituir-me como povo de Deus, como raça eleita, onde eu estiver. Daí nós vimos essa passagem que acabei de citar do Eclesiastes, que é muito interessante, para nos encorajar, né? Não desanimar em nenhuma ocasião. E nós devemos permanecer confiando na promessa de Deus. Lembrando mais uma vez São Paulo encorajando Timóteo, eu sei em quem eu coloquei a minha fé. E esse povo está na Babilônia, agora eles não podem perder a identidade. Foram muitas nações que perderam suas identidades no exílio, inclusive o reino do norte, que tinha como capital a Samaria, o reino de Israel. Em 600 e 722, eles foram deportados para a Síria e nunca mais voltaram. Eles desapareceram, e agora esse povo aqui, o reino do sul, o reino de Judá, está exilado. E no exílio os imperadores colocavam como estratégia essas pessoas em pontos diferentes, nunca deixavam um povo junto, porque facilitava pela língua e pela cultura um motim. E então o imperador espalhava eles dentro do império com pessoas de línguas estranhas para dificultar a organização e o levantamento contra o império. Mas o povo de Deus não desaparece. Ainda hoje, na frente do parlamento de Israel tem uma menorá gigante, e no centro da menorá tem um rabino abraçado um rolo do livro da lei e muitas pedras e paus caindo sobre ele. E a interpretação é: o dia que você abandonar a minha lei, tu desaparecerás. O dia que você abandonar a minha lei, tu serás vencido. Por isso, aquele povo, o povo israelita. Gente, quando a gente estuda a história de Israel, que ela passa o ano 100 antes de Cristo até o ano 100 depois de Cristo, que o Israel fica desaparecido aí por causa do evento do Cristo, eles esquecem o judaísmo. Só vai ver os judeus atazanando um pouco Jesus só no ministério público dele, mas a gente esquece do povo. Mas o povo nessa época é a época mais difícil que eles estão passando. Eles saem da escravidão do Império Seleucida, de Antíoco Epífanes IV, imperador grego, entra na dominação da Grécia, da Roma antiga, o Império Romano, e esse povo sofre. Mas esse povo sofre de uma certa forma que, se esse povo não fosse visitado por algo tão divino, por um ser tão especial que é Deus, esse povo jamais eles tinham condição de sobreviver. Se esse povo existe, nós podemos ter certeza, Deus existe, porque esse povo não tem como resistir se não fosse visitado por
por um ser tão poderoso como é Deus. Nós sabemos da existência de Deus olhando para a história de Israel. Esse povo era massacrado de todas as formas. Lá no Antigo Egito, as parteiras eram pagas para matar os homens. Depois as parteiras começaram, acho que Deus tocou no coração das parteiras, elas começaram a proteger, esses homens, porque o povo estava crescendo tanto na escravidão do Egito, que o próprio imperador disse, olha, o faraó disse, se esse povo continuar assim, daqui a pouco eles vão nos escravizar, porque estão crescendo demais. Aí o faraó pediu às parteiras que toda vez que nascesse um filho homem, matasse. E aí mesmo assim Deus consegue converter essas parteiras, elas começam a proteger as crianças. Eles começam a jogar essas crianças lá para os jacarés, Aí é onde a mãe de Moisés vai colocá-lo numa cesta de junco e vai soltar na água. Depois, no tempo de Jesus, Herodes manda matar as crianças tudo, Depois no exílio, nenhum povo poderia manter as suas culturas religiosas nos exílios, mas o povo israelita, onde eles estavam, por mais sanguinário que fossem os imperadores, eles conseguiam se manter unidos e cultuar o Deus deles. Inclusive o sábado foi inspirado por Deus exatamente para isso, porque longe de Jerusalém, não tendo um templo para oferecer sacrifício, o povo reunia no dia de sábado. O sábado é extremamente sagrado. Nós até hoje achamos exagerados os fariseus, mas graças a esse exagero deles, que protegeu a fé de Israel, então Deus inspirou no coração deles o sábado, para que eles não esquecessem a lei do seu Senhor. No sábado era um dia que não se poderia fazer absolutamente nada, porque era devotado à reunião sagrada para continuar ouvindo as promessas de Deus. Depois a circuncisão, também símbolo do batismo. Novamente a circuncisão era o único sinal, o único povo que usava a circuncisão era o povo de Deus. Era uma cirurgia que era feita no prepúcio, a película que cobre o genital masculino, e era retirado num rito sagrado, e ali era a marca de que aquele homem pertencia à aliança. Como as mulheres judias e as crianças nunca andavam sozinhas, então não tinha necessidade de criar uma forma de marcar as mulheres, porque onde estava um homem, a mulher, a filha, a avó, a mãe, estava tudo ali em volta dele. Por isso ele sendo marcado, ele continuando sinalizado, os outros não se perdiam. E esse povo, onde eles vão, eles conseguem cultuar. Um dia, quem sabe, talvez no curso de teologia, nós temos a oportunidade de ver a história de Israel. Vocês vão ficar horrorizados, e ao mesmo tempo maravilhados, horrorizados por tudo que eles sofrem, e maravilhados porque Deus está com eles, e eles não desanimam coisa nenhuma, Encerrando a fidelidade, Baruque encerra o seu livro exortando o povo: não assuma a idolatria desta cidade onde vocês estão. E nós hoje assumimos tantos ídolos na nossa vida, Os protestantes já estão até esquecendo agora de nos acusar das imagens. Mas quem dera que os nossos ídolos fossem de fato as nossas imagens. Ou o Deus de Jafé, Oxalá, quem dera que os nossos ídolos fossem nossas imagens. Seríamos um povo santo, um sacerdócio régio, uma nação santa. Nossos ídolos são tantas coisas que nos prendem, O Jovem Rico hoje apresentou uma série deles. Nós somos aquela folha que está grudada na árvore com os nossos apegos. O Espírito Santo sopra sobre ela e ela não pode voar porque está presa. O vento sopra e ela não voa porque está presa. Essa brisa do Espírito Santo traz liberdade para você. E você não voa, você não se sente livre, porque você está preso. Está preso. São João da Cruz, não importa qual é a prisão do pássaro, se um fio de linha ou um fio de aço, ele não voa. Ele não voa. Não importa que tipo de material está prendendo ele, não importa que ele não vai voar. Pode ser uma linha, pode ser um fio de aço.
Não busquemos a idolatria, não pratiquemos a idolatria da família, a idolatria do sexo, a idolatria da cobiça, a idolatria do dinheiro, a idolatria até mesmo do esporte, hoje que para muitos tem sido uma idolatria, que eles não conseguem deixar mais um momento de esporte para cuidar do espírito. Jeremias 29:13, buscar-me-ei e me achareis quando me buscar de todo o coração. Nosso coração não pode estar dividido na busca de Deus, senão nunca vamos encontrá-lo. Apocalipse 3:16, você seja quente ou você seja frio, se você for morno eu te vomito. Deus não aceita meio termo em nossa vida, ou tudo ou nada, ou eu seja quente a ponto de decidir inteiramente por Ele, ou seja frio tomando uma decisão contrária a Ele, mas o meio termo Ele não vai aceitar. É palavra dEle, é palavra dEle. Depomos das nossas idolatrias que atrapalham nosso relacionamento com Deus. O que você hoje tem que tirar da sua vida? O que te mantém preso? Que você ainda não se sente livre? Gálatas 5:1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E por que nós sentimos ainda presos? Se o profeta nos exorta, cuidado com a idolatria, apartai-vos da idolatria da cidade de onde vocês foram levados. Ouçamos a palavra do profeta Baruque nesta manhã. Tiremos da nossa vida toda espécie de idolatria. E a egolatria também, O apego exagerado a si mesmo, que não consegue renunciar. Que não consegue renunciar a si mesmo, mas está apegado a si próprio. O cuidado excessivo, extremo consigo mesmo, a ponto de se colocar no lugar de Deus. Coloquemos-nos em pé, vamos rezar uma oração breve pedindo a Deus. Senhor, vai pedindo ao Senhor: Senhor, eu hoje tomo uma decisão firme diante de Ti, eu confio na Sua presença, Senhor. Tu não me abandona, Tu é fiel à Tua aliança feita comigo. Senhor, eu não quero mais andar por entre os ídolos, eu não quero compactuar. Você vai colocando, se puder, se você quer citar em voz alta aquilo que te prende, vai colocando para Deus, mas de repente seja algo comprometedor, você pode tirar aí no seu próprio coração, você pode falar com Deus, porque Ele vê o seu coração, Ele sabe o que você precisa lançar fora. Lança fora tudo aquilo que te prende, porque Jesus, indo ao céu, Ele leva cativo o nosso cativeiro. É para a liberdade que Ele nos libertou. Não podemos mais ser filhos da escravidão, não podemos mais ser filhos da prisão. Cristo nos liberta e nós devemos aceitar essa liberdade dele. Vai lançando fora aquilo que é prisão, vai lançando fora o seu cativeiro. Sinta-se um homem livre, sinta uma mulher livre na graça de Deus. Lança fora do seu coração e da sua mente aquilo que não convém a você e nem às pessoas do seu convívio. Lança fora o que é prisão, lança fora o que é escravidão, lança fora o erotismo, lança fora a fofoca, lança fora o apego exagerado a si mesmo, lança fora a vaidade excessiva, lança fora a desconfiança, lança fora as mentiras, lança fora a falsidade, a hipocrisia. Não cultive essa raiz do mal no seu coração. Seu coração é terra boa, seu coração é solo cultivável. Deixa a graça de Deus encharcar o seu coração, a sua alma. Lança fora, irmão, lança fora, irmã, aquilo que atrapalha o seu relacionamento. Derruba esse muro que te afasta de Deus. Tira essa pedra do seu caminho para andar com liberdade. O Senhor te pede nesta manhã, o Senhor te pede as suas prisões, suas cadeias. Entrega a Deus e toma dele o seu jugo. Aprenda dele, que é manso e humilde de coração. Receba dele um jugo suave e um fardo leve. Bendito seja, Senhor.